Um abraço, meus amigos e minhas amigas do esporte. Mais uma vez, nesta segunda-feira, trazendo tudo sobre o que está acontecendo no nosso futebol. Eu peço a você que deixe aí a sua presença marcada no meu canal do YouTube. É muito importante que você deixe seu like, que você marque presença, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho que estamos fazendo aqui no YouTube, também no TikTok e também no Instagram, ok? Vamos então marcar aí o seu like e deixar a sua presença. Hoje eu vou falar a respeito, primeiro, da rodada que aconteceu no fim de semana aqui em Minas Gerais. Começando pelo sábado, o jogo do Cruzeiro contra a equipe do Vitória. Olha, não gostei do Cruzeiro no primeiro tempo. O time foi, apesar de ter feito 3 gols, não foi aquele time que a gente esperava. O Cruzeiro tem tido muita dificuldade quando joga contra os times que estão na fase ou na parte de baixo da tabela. E com isso, o Mateuzinho deu um trabalho incrível ao time do Cruzeiro. Teve uma chance antes do primeiro minuto, quando o Cássio fez uma bela defesa. Depois ele envolveu a defesa do Cruzeiro o tempo todo. O Fabrício Bruno e o Lucas Villalba fizeram muita falta nessa partida, porque a defesa bateu muito cabeça. E o Cruzeiro acabou vencendo por 3-1 e está aí ainda com esperança de títulos no Campeonato Brasileiro, mas com vaga já praticamente garantida na próxima Libertadores. O Cruzeiro teve os 2 gols do Caio Jorge, que agora se isolou na artilharia do Campeonato Brasileiro. Foi muito importante, principalmente ele sofreu e bateu o pênalti. E o Cruzeiro, então, volta a jogar agora na próxima quarta-feira, às 8 da noite, no Estádio Olímpico, lá em Porto Alegre, contra o Grêmio. O Grêmio que vem de derrota para o Corinthians por 2-0. E o Cruzeiro, então, vai jogar essa partida com as voltas do Fabrício Bruno e do Lucas Villalba, recompondo o sistema defensivo. O restante da equipe, a mesma que jogou contra a equipe do Vitória da Bahia. O Atlético jogou no Estádio Olímpico, aliás, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional. E olha, uma arbitragem do Rio de Janeiro, até o nome dele está aqui, olha. Alex Gomes Stefano. Arbitragem sofrível, da pior qualidade. Ele teve 3 lances que, se não fosse o VAR, ele iria se complicar totalmente. Teve a expulsão do jogador Vitor Hugo. O lance do Vitor Hugo não foi tão intenso quanto aquele lance de Cruzeiro e Palmeiras, mas foi um lance em que o jogador do Atlético atingiu a perna do jogador do Internacional e a expulsão, para mim, foi justa. O lance do pênalti do Rony, também acho que não foi um lance para pênalti. O jogador do Internacional colocou a mão nas costas do Rony e ele aproveitou da situação, caiu e o juiz acabou marcando o pênalti. Depois o VAR conferiu e mandou voltar o lance e não deu pênalti. E teve a expulsão do Alan Patrick também, que nem para cartão amarelo merecia. Mas o juiz fez uma arbitragem das piores, porque marcou muita falta, deu muito cartão amarelo e nervou muito todo o time do Atlético, como também o time do Internacional. Mas o Atlético, para mim, mostrou que está melhorando de jogo para jogo, mesmo jogando com 10. Segurou o time do Internacional. O goleiro do Atlético foi, sem dúvida, o melhor jogador em campo, fez defesas espetaculares e com isso, então, o Atlético ficou no 0-0. Agora o Atlético vai receber na quarta-feira, também, às 8 da noite, na Arena MRV, o time do Bahia, que vem bem no Campeonato Brasileiro, Bahia brigando pelo G4, e o Atlético, então, só não vai ter o Vitor Hugo nessa partida. E pode, então, o técnico Sampaoli, que também não vai estar no banco, porque foi expulso, vai poder aí armar um time para tentar segurar e até vencer o Bahia, já que o Atlético tem feito boas partidas e tem melhorando de jogo para jogo. E o jogo confirmando mais uma vez, 8 da noite, na Arena MRV. Acredito que a presença da torcida do Atlético vai ser muito importante e o Atlético deve fazer promoção para esse jogo entre Atlético e Bahia na quarta, 8 da noite. Hoje, na segunda-feira, por volta de 3 horas da tarde, o técnico Carlos Ancelotti convocou a seleção brasileira. 3 novidades. O Luciano Juba, do Bahia, que vem jogando muito bem no Campeonato Brasileiro, mereceu a convocação. O Fabinho, do Al Ittihad, também pela primeira vez. E, para mim, a grande novidade, o Vitor Roque, do Palmeiras, que
começou aqui no Cruzeiro, depois foi para o Atlético do Paraná, numa transação até hoje que ninguém consegue explicar, foi para o Barcelona, voltou para o Palmeiras e tem feito um bom campeonato brasileiro. O jogador Richarlison foi convocado, não entendi essa convocação. Ele jogou, inclusive com o Carlos Ancelotti no Tottenham, na temporada de 19 e 21, só por isso, talvez pela amizade, que ele tenha sido convocado. Porque em campo ele não tem feito nada no campeonato inglês há muito tempo, e na seleção brasileira pior ainda. E você deixa um Caio Jorge, que tem 22 gols na temporada e tem 7 assistências, de fora para chamar o Richarlison. Não entendi essa do Ancelotti, sem dúvida alguma, para chamar mais uma vez o Richarlison para a seleção brasileira. E não sou só eu, não. Eu vi a imprensa brasileira toda contestando por que não o Caio Jorge e por que da presença do Richarlison na seleção brasileira. Mas toda convocação tem os seus problemas, tem os seus conflitos e as divergências nas convocações. E o Richarlison, sem dúvida alguma, é uma delas, que eu até agora não sei porquê do Richarlison na seleção brasileira e do Caio Jorge fora da seleção brasileira. Mas, de qualquer maneira, o Brasil tem esses 2 amistosos, vai jogar o primeiro deles contra o Senegal, né? E aí depois ele tem outro jogo que ele deve mudar o time por completo, e disse que na convocação de março, quando será a penúltima antes da Copa do Mundo, ele vai aí já praticamente convocar jogadores que, na opinião dele, estarão na Copa do Mundo, dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Para mim, também, muito bem a convocação do Fabrício Bruno. Não foi levado em consideração aquele problema, as falhas dele no jogo da África do Sul, aliás, no jogo da Coreia do Sul, desculpe, mas tem feito boas partidas pelo Cruzeiro. É um jogador que dá muita confiança ao técnico Ancelotti e por isso foi chamado mais uma vez o jogador do Cruzeiro para a seleção brasileira, para esses 2 amistosos, ok? Então, quanto ao Pedro do Flamengo, ele já deixou claro que deve chamar o Pedro em março. O Pedro está machucado. O Rafinha, que é um jogador que, para mim, vai ser titular da seleção brasileira, está também contundido, não foi chamado, mas também deve ser chamado para a data de março. Não se tocou no nome do Neymar até agora, porque o Neymar ontem entrou no segundo tempo do jogo do Santos, né, contra o Fortaleza, e com isso, a partir de agora, se o Neymar resolver encarar o futebol como ele deve ser encarado, acredito que ele será chamado na próxima convocação da seleção, porque o Neymar, sem dúvida alguma, é um jogador fora de série e que merece, se tiver em forma, jogando com vontade, e jogando aquele futebol que a gente conhece do Neymar, ele vai ser titular, sem dúvida alguma, da seleção brasileira. Agora, o Neymar de hoje não tem chance nenhuma na seleção brasileira com o Carlos Ancelotti. Ok? Um abraço para vocês. Mais uma vez eu peço para que você deixe o seu like aqui, marcando sua presença e me ajudando aqui no canal do YouTube. Eu volto na próxima sexta-feira. Uma boa semana para você e até lá.